Olá, o meu nome é Melanie Amorim, eu sou médica obstetra. Eu estou deixando o link para o meu currículo Lattes aqui abaixo deste vídeo. Hoje é dia 29 de março de 2020 e dando sequência a uma série de vídeos sobre Covid-19 e gravidez, eu estou gravando esse vídeo para abordar aspectos pertinentes à assistência ao pré-natal, parto e puerpério das mulheres sem Covid-19 na época da pandemia por Covid-19. E eu estou gravando este vídeo exatamente porque são muitas as dúvidas das gestantes que estão bem angustiadas durante esta época, e inclusive das mulheres que estavam planejando engravidar, porque a nossa recomendação não é só a minha. Hoje, felizmente, são de várias sociedades, da sociedade americana, da sociedade europeia e agora da sociedade brasileira, é que as mulheres não engravidem, não planejem engravidar, nem recorram a procedimentos para engravidar durante a pandemia. Isso por diversos aspectos que a gente pode discutir até em um vídeo específico. Mas o que fazer se você já está grávida? Me perguntam as gestantes, assim, bem angustiadas mesmo, profundamente angustiadas com esse aspecto, muito ansiosas. Então, eu vou dividir a minha apresentação em dois pontos: as gestantes de baixo risco ou de risco habitual, as gestantes de alto risco, e depois eu vou abordar aspectos pertinentes, específicos da assistência ao parto, e a questão que também tem sido muito perguntada por várias gestantes, e até porque alguns obstetras estão indicando se deve antecipar o parto, e aqui no Brasil isso é sinônimo de cesariana, pelo risco de a mulher entrar em trabalho de parto no que seria daqui a algumas semanas o auge da epidemia. Então seria, no caso, fazer uma cesárea agora, com 36, 37 semanas, para evitar o risco de entrar em trabalho de parto depois. Então vamos começar com a assistência pré-natal às gestantes de baixo risco. Então é mais ou menos consenso pelos guidelines que a assistência pré-natal às gestantes de risco habitual, ela deve prosseguir no sentido de garantir a saúde do binômio mãe-bebê e evitar adicionar riscos à saúde dessas gestantes. A gente tem que insistir que as gestantes, como toda a população, elas devem se concentrar naqueles aspectos básicos, aqueles que a gente sempre repete: manter isolamento, manter isolamento e manter isolamento. E como conciliar isso com o calendário de consultas pré-natais? Então, tentar espaçar essas consultas, isso pode ser feito tanto no âmbito da assistência pública como da assistência privada. Tentar alternar algumas consultas com resultado de exame, por exemplo, por telemedicina, por WhatsApp, mas algumas consultas presenciais vão ser necessárias. Orientações específicas têm que ser continuamente dadas em relação à higiene, à lavagem das mãos, e também, muito importante, evitar os exames desnecessários. Eu acho que um deles, talvez o mais frequentemente realizado sem indicação, é a ultrassonografia e a ecografia recreativa. E acreditem, mesmo nessa época de crise, eu tenho sido muito assediada por algumas gestantes querendo requisição para ir fazer uma ultrassonografia para ver se o bebê está bem. Isso não tem absolutamente nenhuma indicação. Vale ressaltar que, principalmente na segunda metade da gestação, no terceiro trimestre, não tem nenhuma evidência de que a realização de uma ultrassonografia melhore o prognóstico dessa gravidez. Então, esse é o tipo de exame que pode ser evitado. Tentar agrupar para fazer os exames necessários em uma só coleta, espaçar o máximo possível, para fazer com que essas gestantes não saiam de casa, mas garantir que elas tenham a assistência pré-natal, porque isso comprovadamente vai diminuir os riscos no momento do parto, vai diminuir o risco de complicações maiores e podem ser identificados alguns problemas que precisam ser tratados.
Em relação às gestantes de alto risco, eu acho que a gente tem que deixar bem evidente e chamar atenção para o fato de que são exatamente as comorbidades que podem colocar as gestantes em maior risco de complicações se elas vierem a ter Covid-19. Então, principalmente esses casos de pré-natal de alto risco que a gente está acostumado a atender: hipertensão, doença cardiovascular, diabetes, as colagenoses, pacientes imunodeprimidas, elas vão ser de risco aumentado caso elas contraiam Covid-19 para as complicações específicas de Covid-19. Então, a gente tem que ter atenção especial nesse cuidado pré-natal. A assistência pré-natal de alto risco, ela não pode parar, é inconcebível que essas gestantes fiquem sem assistência. E a gente tem que orientar também, dar todas as orientações para essas gestantes sobre os cuidados para evitar Covid-19, ter uma recepção com um horário marcado, com atendimento, assim, mantendo o distanciamento, fazendo com que elas tenham acesso fácil e, de preferência, com horário marcado ao serviço de saúde, mas isso tem que ser garantido seguindo o calendário que é próprio para cada gravidez, para cada tipo de risco gestacional. Então, era mais ou menos isso que eu tinha a falar em relação à assistência pré-natal. Então, vamos falar agora sobre aspectos da assistência ao parto. Então, há uma necessidade evidente, e eu acho que muitos serviços já têm feito isso, de readequar algumas normas e procedimentos, principalmente no sentido de tentar reduzir o número de pessoas circulando no hospital. No entanto, acho que não pode colocar em jogo e deixar de atender aquelas que foram conquistas históricas do movimento da humanização e que, na verdade, são práticas respaldadas em evidências científicas sólidas. Então, faz muito sentido, por exemplo, que a gente proíba e que corte as visitas. Se as pessoas estão isoladas em suas residências, os parentes, amigos, o vovô, a vovó, se elas já estão isoladas, não faz sentido que elas se desloquem de suas casas para irem para hospitais para visitar puérperas e os seus bebês. Então, realmente, nesse momento de crise, a gente tem que concordar que as visitas sejam cortadas. É fundamental, porém, que a gente mantenha a presença do acompanhante pelos benefícios que a presença do acompanhante traz, pela segurança que isso vai trazer para as gestantes, pelos benefícios que já foram demonstrados. No entanto, pelo menos a nossa recomendação aqui no serviço, eu trabalho em 2 serviços, tem sido de restringir, como garante a lei do acompanhante, o direito é um acompanhante só por parturiente, exatamente para a gente evitar um número grande de pessoas circulando no hospital. Mas no restante, nós devemos seguir todos os passos na assistência ao parto, assistência à recepção do recém-nascido, de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria. E isso garante liberdade de deambulação durante o trabalho de parto, acesso à alimentação, não usar soro de rotina, não fazer episiotomia de rotina, garantir que as posições do parto sejam aquelas da preferência da mulher, manter todos esses procedimentos de acordo com o que já foi definido e a assistência ao recém-nascido também ser pautada por essa humanização do cuidado e por procedimentos baseados em evidências. Ligadura tardia do cordão umbilical, contato precoce pele a pele, amamentação na sala de parto, respeito à hora dourada, que isso tudo é fundamental. Então, isso a gente tem que deixar bem claro. E, finalmente, a pergunta que tem, como eu dizia, tem sido feita, e eu receio que esteja já acontecendo em alguns lugares do país,
Eu devo marcar uma cesárea por conta da pandemia? E a justificativa é: nós poderíamos antecipar o parto agora, quem está com 36, 37 semanas, para evitar que o parto venha a acontecer no que seria o auge da epidemia. Eu não sei, eu fico achando que parece que algumas pessoas estão seguindo a lógica de Procusto. Eu não sei se vocês sabem, mas Procusto era um gigante da mitologia grega que tinha uma estalagem lá nas colinas da Ática, e ele tinha um costume estranho de receber os hóspedes. Ele oferecia um leito de ferro, e se o hóspede era muito grande e não cabia, ele cortava as pernas e às vezes até a cabeça dos hóspedes. Se o hóspede era pequeno, ele esticava, quebrava os ossos do hóspede para que ele se adequasse ao tamanho da cama. E até dizem que ele tinha 2 camas para que o hóspede nunca se adaptasse. Então, essa é a lógica de Procusto, fazer com que as gestantes se adaptem de uma forma absolutamente perversa e que não faz sentido. Como é que agora, exatamente no momento ótimo de a gente manter o isolamento, que é o momento de a gente evitar sair às ruas, porque a gente quer achatar, né, o máximo possível a curva. Então, é esse o momento que a gente deve ficar em casa. Como é que nesse momento vão todas as gestantes sair e superlotar os hospitais com cesarianas agendadas só para evitar que mais adiante elas cheguem no hospital? Não faz sentido, gente, não faz o menor sentido. Não é só por causa dos efeitos deletérios da operação cesariana para a mãe e para o bebê, mas também porque, do ponto de vista da pandemia, não existe nenhuma recomendação de sociedade de que esse agendamento seja feito, mas a gente tem que considerar, sim, os efeitos que uma cesariana com 36, com 37 semanas pode ter para recém-nascidos que vão acabar desenvolvendo complicações respiratórias e precisar de UTI, porque eles vão ser pré-termo tardio ou termo precoce, e essas complicações vão demandar mais dias de internação e, inclusive, assistência respiratória, sem falar nos riscos, que aí todo mundo já sabe, eu acho que quem acompanha minha trajetória sabe que eu venho falando isso, que a cesariana é uma cirurgia que não é desprovida de riscos. Na verdade, o que a gente deveria estar fazendo neste exato momento era suspender todas as cirurgias agendadas, o que inclui a operação cesariana. Então, neste primeiro vídeo, era isso que eu queria falar para vocês no primeiro vídeo de hoje, né? Porque, na verdade, é o terceiro vídeo da nossa sequência. E depois eu vou abordar a questão de aspectos específicos da gestação em mulheres com infecção comprovada, com Covid-19 comprovada. Obrigada pela atenção.